Bom dia, eu vou falar para vocês um pouquinho de como era o contexto histórico durante o período da educação física que a gente vai explicar para vocês. Para começar, a população era dividida de duas formas diferentes. Tinha os patrícios, que era basicamente o pessoal, filhos dos donos, eram pessoas ricas, basicamente. A gente pode falar que não eram os pobres. E tinha os plebeus, que eram basicamente as pessoas que tinham dificuldades financeiras ou que não eram patrícios. Era subdivididos de duas formas diferentes. Para os plebeus, eles funcionavam da seguinte maneira: até os 7 anos de idade, eles cresciam com suas mães, se tudo desse certo na família deles. Eles cresciam eram cuidados de forma materna até os seus 7 anos. A partir desse momento da vida deles, eles ingressavam nas escolas, que era basicamente focada em atividades e jogos agrícolas ou militares para desenvolver a educação física desde cedo nessas crianças. E depois disso, nos meninos. Nas meninas, era basicamente focado em danças, músicas, poesias e canto. Mas as mulheres, elas eram treinadas para serem donas de casa e cuidarem dos seus filhos e da sua casa no geral. As mulheres naquela época, elas só lutavam entre si para satisfazer o seu próprio dono, para ver quem era melhor entre uma. Aí elas lutavam até a morte e a vencedora ficava com o tipo rei, o governante. Pode afirmar que a ginástica não alcançou a importância que teve na civilização grega. A maior importância naquele período foi a preparação militar, exercícios destinados à aquisição de vigor físico, resistência, força e habilidade com armas. Sendo assim, a atividade física exercia um papel voltado para a sobrevivência, expressa principalmente a necessidade de virtual, de atacar e defender-se Do tempo da escola. Entretanto, para a classe patrícios, a educação física era vista como uma forma de entretenimento. Então, haviam teatros, jogos teatrais, haviam as termas romanas, que a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, e havia algumas outras coisas que a gente também vai citar um pouquinho mais pra frente. A monarquia acabou criando a política do pão e circo, que basicamente consistia em alimentar os romanos e trazer entretenimento para a população, onde eles iam para um espaço adequado e eles faziam a luta de gladiadores, que havia todos os dias. Essas lutas elas serviam para entreter a população e fazer com que diminuísse a probabilidade de possíveis revoltas. E é dentro desse contexto que a gente vai aprender um pouquinho da educação física nesse tempo. Olá, boa noite. Esse vídeo vou falar sobre como era a jornada de trabalho na Roma Antiga. Bom, sabe que a jornada de trabalho em Roma começava entre as 6 ou 7 da manhã, de acordo com o ofício, e terminava entre o meio-dia ou a primeira tarde. Que isso demonstra que grande parte da população não escrava possuía bastante tempo livre, ou seja, trabalhava até meio período do trabalho. Além disso, há de se adicionar no correr do ano os dias festivos ou de celebração, alguns deles já mencionados com sagração, numerosas divindades, férias públicas que
passaram a ser frequentes depois de alguns comemorativos de vitórias, conquista do Império, ou seja, ia haver festa para vários deuses da época deles. A semana de 8 dias. Os romanos utilizavam o calendário mundino a cada 8 dias. Ocorria um dia de mercado, que dava com uma pausa para o descanso, onde as crianças não iam à escola e as atividades laborais cessavam. Ou seja, existia um período de descanso para descansar, para as pessoas descansarem. Aí existiam as férias escolares também. Para concluir, a jornada de trabalho na Roma Antiga era compreender um mundo onde o relógio mecânico não ditava as regras. A produtividade dependia exclusivamente da luz solar, com um modelo flexível que mudava conforme as estações do ano, e que priorizava o descanso. Essa diferença com as eis o conceito de tempo evoluíram até os dias atuais. Ou seja, isso a gente aprende com isso, que a diferença de antigamente para hoje era muita. Que antigamente não existia relógio para nada, ou seja, contava o tempo. E hoje existe relógio para ver que horas são no trabalho. Muito obrigado pela apresentação. Bom, basicamente o que o Estevão quis dizer pra gente é que essas festividades, elas aconteciam ao decorrer do ano para poder cultuar aos deuses. E eu vim trazer para vocês quais eram essas festividades. Era uma gama enorme de festividades, mas eu trouxe para vocês 4 especificamente, que focam na educação física e atividades físicas. Uma especificamente não, mas era muito importante na época. A primeira que eu trouxe para vocês é a Ribigolia. Ela foi instituída pelo rei Numa 7 anos antes de Cristo. Ela acontecia todo dia 25 de abril e ela tinha como objetivo, além de adorar o deus, né, lá, o deus dessa festividade específica, ela tinha como objetivo fazer com que o algodão não sofresse uma doença da ferrugem, que era uma doença ferruginal, se eu não me engano. Então, eles faziam a seguinte coisa, eles saíam da área rural, da área urbana, perdão, eles saíam da área urbana, iam até a área rural, levavam um sacrifício, que normalmente era um cão ou uma cadela, que tivesse a pelagem em um tom mais ferruginoso, num tom de ferrugem mesmo, para representar a própria ferrugem. E eles ofereciam um sacrifício para que esse deus, essa entidade, descesse sobre o sacrifício e aceitasse o sacrifício desses. E para encerrar, depois disso tudo, eles realizavam uma corrida entre jovens e uma corrida entre os adultos, como forma de celebração. Aí tinha a floraria, que aconteceu no ano de 513. Ela acontecia no início de março? No início da primavera, no mês 5. Maio, né? Maio. Eu acho que é maio. No mês 5, acontecia no mês 5. Então tinha dia 23 de abril, 25 de abril, a Ribogolia, e no início de no início de maio, tinha a floraria, que ela era basicamente para a deusa Flora, mas não somente para isso. Eles também queriam, como posso falar, eles queriam que a população aumentasse, então eles faziam basicamente, no início eram coisas mais simples, mas depois, conforme o tempo, eles começaram a fazer jogos, eles começaram a fazer apresentações, começaram a fazer teatros e danças com mulheres nuas para provocar os homens e para aumentar a quantidade de pessoas
na cidade deles, promovendo assim a proliferação dos seres humanos. Depois a gente tem a Compitalia. A Compitalia é basicamente o nosso ano novo. Essa festividade acontecia na virada de um ano para o outro. Então acontecia no final de dezembro e no começo de janeiro, basicamente. Eles adoravam dois deuses nessa época, o deus Lares e o deus Capitalis. Esses deuses eram adorados da seguinte forma: eles ofereciam sacrifícios como pães, bolos, trigo, cevadas, comidas no geral, igual no Ano Novo. Eles ofereciam alimentos para esse deus e, basicamente, os políticos se aproveitavam dessa situação. Porque durante esse período todo mundo tinha meio que folga, então todos estavam na rua. E os políticos, eles levavam seu sacrifício e eles normalmente faziam um sacrifício muito grande para conquistar a população, para que a população olhasse e falasse: eles são adoradores dos deuses Lares e Capitalis, e conquistar a população. Muitas vezes o festival foi até suspenso porque esses políticos, eles se aproveitavam para coagir a população, alguma parte da população, então eles agrupavam uma população, tava todo mundo lá junto. Eles levavam uma parte da população, agrupavam eles e começavam a coagi-los, falando das suas leis e seus princípios, tentando convencê-los a ganhar votos em certos candidatos. Então, esse evento foi várias vezes, ele acabou sendo cancelado por conta dos próprios políticos da época. E por último, eu deixei a Palilia ou Parilia, depende de como... Parilia ou Palilia, depende de como você vê nas nomenclaturas. Ela basicamente tinha como objetivo purificar os pastores e as suas ovelhas. Ela não tinha nenhuma prática física, como nas outras. O seu principal objetivo era literalmente purificar os pastores e as ovelhas. Então eles só apenas cultuavam ao Deus deles, para que eles fossem purificados e protegidos e que não houvesse nenhum mal entre os pastores e as ovelhas, que as ovelhas não tivessem nenhum tipo de doença e adoravam aos deuses deles. Bom dia, pessoal. Aqui é o Léo. Vou falar um pouco sobre as funções sociais na educação física da Roma Antiga, a percepção da aptidão e a relação com o entretenimento. As atividades físicas na Roma Antiga, elas possuíam um caráter predominantemente utilitário e militarista, divergindo do ideal grego, que era o equilíbrio entre o corpo e mente. O principal objetivo era a formação de cidadãos robustos e disciplinados, aptos para o serviço militar e a defesa do império. A educação física romana, após a assimilação da cultura grega, ela se caracterizou por um espírito prático, visando a preparação para a guerra e a manutenção da ordem. Além do aspecto militar, a educação física ela também estava associada à saúde pública e à higiene. E o terceiro pilar das funções sociais era também o controle social manifestado na política do pão e circo, que veremos mais à frente. As termas romanas eram complexos que incluíam ginásios e piscinas. Serviam não apenas para a higiene pessoal, mas elas também serviam como espaços de convívio social e prática de exercícios físicos. A política do pão e circo, ela consistia na oferta de entretenimento público gratuito, como jogos de gladiadores, corridas de bigas, espetáculos teatrais e subsídios alimentares, que são a distribuição de pão e trigo. O objetivo era apaziguar a população e despolitizá-la e evitar levantes, garantindo a popularidade dos imperadores e a estabilidade social. A sociedade romana ela tinha uma visão pragmática e muitas vezes severa em relação aos indivíduos que não se encaixavam nos padrões de aptidão física. A Lei das 12 Tábuas, que fundamentou o direito romano, ela permitia ao pai das famílias o direito de sacrificar recém-nascidos com deformidades, tanto física como mental. Essa prática ela visava a preservar a força da família e do Estado, eliminando o que era considerado um fardo ou uma ameaça à integridade social.
Os indivíduos que adquiriam alguma deficiência ao longo da vida ou que não possuíam aptidão para as atividades militares eram frequentemente estigmatizados e marginalizados. Na Roma antiga, as pessoas com deficiência eram dispostas a dois tipos de sentimentos: a piedade social ou a eliminação imediata. Crianças com deficiência eram comumente jogadas em precipícios ou no rio Tibre. A deficiência visual, por exemplo, era frequentemente interpretada como castigo divino ou feitiçaria. Aqueles que sobreviviam ou que se tornavam inaptos eram relegados à mendicância, ou, em alguns casos, escravizados para trabalhos como em moinhos de trigo. Essa visão negativa da deficiência frequentemente resultava em exclusão social, marginalização e tratamento cruel. Com a expansão do Império Romano e o crescimento dos latifúndios, muitos camponeses perderam suas terras e migraram para as cidades, especialmente em Roma, em busca de novas oportunidades para se manter vivo. Essa massa de plebe urbana, desempregada e sem meios de subsistência, representava um potencial foco de instabilidade social. Para gerenciar essa situação, o Estado romano instrumentalizou o entretenimento como uma ferramenta de controle e apaziguamento. A política do pão e circo foi a resposta a essa questão. Ao oferecer pão, alimento, e o circo, que era o entretenimento, os imperadores eles garantiam a subsistência mínima e a distração da população desocupada, desviando sua atenção de questões políticas e econômicas que poderiam gerar revoltas na sociedade. Os grandes espetáculos, como os jogos de gladiadores no Coliseu e as corridas de bigas no circo máximo, tornaram-se o principal elo entre o Estado e a plebe, consolidando a autoridade imperial e mantendo a ordem social. As termas romanas eram grandes complexos de banhos públicos. Eram usadas tanto para higiene quanto para convivência social, lazer, prática de exercício, até mesmo para debates políticos e culturais. Não tinha assim uma classe que era proibida de ir, todas as classes podiam frequentar normalmente. Tinha um custo, mas ele era assim, não era nada que fosse assim impossível. Então assim, era um custo baixíssimo, então todas frequentavam normal. Havia dias que aconteciam assim, comemorações, festas, afins, elas eram gratuitas, todo mundo ia sem custo nenhum. Os escravos, eles eram assim, eles frequentavam também, porém, eles frequentavam assim, nas escondidas, vamos dizer assim. Eles, quando fossem entrar, eles tinham que entrar por portas e portões escondidos, onde que não percebessem que eram escravos. Ou normalmente eles estavam dentro das termas, porém como mordomos, eles serviam as outras pessoas. As termas podem ser consideradas uma mistura do que a gente tem hoje em dia com antigamente, que é academia, biblioteca, centro de relaxamento, centro cultural, enfim, você ia lá, você fazia o que você quisesse, tipo, você ia lá pra se distrair, criar, assim, conversar sobre política, enfim, fazer o que você quisesse. Dentro das termas, assim, por ser um espaço bem grande, com uma estrutura imensa, muito grande a estrutura das termas, tinha alguns pontos onde eram os principais, que eram os mais frequentados por todos, né? Que eram os vestiários, a sala fria e a sala morna, que servia como uma transição da sala fria para a sala quente, que a sala quente era uma sala aquecida com água aquecida. Assim, você não podia sair da sala fria e ir direto pra quente, porque o seu corpo podia, sei lá, sofrer um choque, enfim, alguma coisa. Porque você precisava primeiro passar pela morna, pro seu corpo ele ir se adaptando ao local que você ia entrar, né? As termas, elas são, assim, basicamente um centro de convivência social. Todo mundo frequentava, todo mundo, literalmente, não tinha uma exceção. Por conta disso, de ser um local onde todo mundo ia e todo mundo junto, era sem vergonha, sem nada, né? Todo mundo ia, fazia as coisas, enfim. Ela foi um grande centro de proliferação de doenças, por conta que, como não tinha sabão, não tinha nada, você só se lavava, e as águas normalmente eram dos rios, não era uma água hidratada ou com algum produto, né, pra ir matando as bactérias. Você tomava banho e
a sujeira que tava no seu corpo, a infecção que tava no seu corpo ia pra todo mundo, porque você tomava banho, a água já tava suja, você sujava mais ainda, aí os outros iam lá e tomavam banho lá também. Então, tipo assim, todo mundo acabou pegando, assim, teve um período onde que, tipo, acabou sendo, assim, o maior centro de proliferação de doenças, por conta que todo mundo frequentava. Atualmente, elas não são mais frequentadas, elas existem, porém não são frequentadas, por conta, né, que já passou. E também, assim, ela serve mais como sítios arqueológicos e museus, é para visita, pesquisa, enfim, outras coisas, mas não para serem frequentadas. Detalhe, os militares, os soldados, na verdade, eles também tinham suas próprias termas, quando eles faziam suas caminhadas, suas viagens para outro lugar, enfim. Quando era uma viagem curta, assim, que não precisava ser, tipo, uma viagem curta, eles não faziam necessariamente suas termas, era basicamente, mas era considerado termas. Eles tomavam banho nos rios próximos ou em bacias grandonas, assim. E quando eram viagens de inverno, que precisava de um tempo maior, eles mesmos nos acampamentos, eles faziam as suas termas, umas mini termas, assim, pra eles, né? Porque os romanos, eles valorizavam muito o banho, a higiene, massagem e... eles valorizavam isso como forma de saúde. Então, tipo assim, a massagem, o banho, o exercício, era tipo saúde pra eles. Se você fazia essas 4 coisas, você era maravilhoso. E... os horários de homens e mulheres, eles não eram juntos, eles não podiam ser juntos, tinha que ser homens em um tal horário, mulheres em outro horário, não podia ser junto. Cada cidade do Império Romano, eles tinham suas próprias termas, porque assim, tipo, ai, tô em casa de boa, preciso ir, ai, tô com vontade de ir numa terma, vou tomar um banho. Aí você não precisava se deslocar pra lá, longe, pra poder tomar o seu banho. Normalmente, todas as cidades tinham. Algumas podiam não ter, daí exigia, né, um esforço de deslocamento pra poder tomar o banho, enfim. Mas a maioria, a maioria tinha. Hoje em dia, assim, como eu falei, não são mais frequentadas, existem, mas são como, assim, um local de visita ou outra coisa. Mas existem... No Rio Grande do Sul foi criado uma terma romana, que não é uma terma romana, é baseada nisso, mas é exatamente a mesma coisa, tipo... é a mesma coisa, é uma terma romana, só que, obviamente, né, com mais estrutura, mais tecnologia, assim, tem todos os pontos principais das termas antigas, só que numa atualizada, vamos dizer assim, e ela é, tipo assim, além de ter tudo que a outra tinha, ela tem outras coisas acrescentadas, né? Outros locais, enfim. A gente tem tudo, né? É isso. Bom, além das termas romanas, além das festividades que ocorriam durante o ano inteiro, e além também da dinâmica pão e circo que acontecia durante todos os dias, guerras no Coliseu, os romanos também tinham os jogos, que eram umas práticas físicas deles durante o ano, que eram realizadas normalmente dentro do Coliseu também. Essas práticas, eu vou citar uma pra vocês, que era o Raspartum, que é basicamente um jogo que consistia em uma bola um pouco menor que uma bola de futebol americano, mais ou menos semelhante ao tamanho de uma bola de softball, onde ela era envolta de alguma coisa, era envolta de um material duro, tipo couro, e dentro era cheio de penas. Esse jogo era conhecido como jogo da bola pequena, basicamente, por ser literalmente uma bola pequena. Não sei qual era o tamanho certinho, acredito que seja assim, né? Uma bola de softball, assim, não sei. Era basicamente... eu vou mostrar mais fácil, vou colocar uma imagem pra vocês verem como era uma bola de softball comparada a outra bola. Enfim, basicamente, esse jogo era um jogo extremamente agressivo, onde os jogadores precisavam de precisão, agilidade, coordenação e esforço físico. Ele era extremamente agressivo e a própria plateia, tem relatos da própria plateia se machucando, onde um dos espectadores já quebrou o braço somente assistindo, não foi nem participando. Há diversos autores que relatam que o jogo era interessante de assistir somente pelos
pela força exigida dos jogadores e que era como se fosse luta, era muito semelhante a uma guerra verdadeira. E era por isso que era tão bom de assistir eles se batendo e se estraçalhando somente pra ganhar um jogo, onde as pessoas realmente se machucavam verdadeiramente. Esse jogo, quem ganhava era quem ficava mais tempo com a bola no campo. Então, não tem uma. Os autores falaram que não tem uma regra específica, não existiam relatos de regras. Então, havia um tempo e quem ficasse mais tempo com a bola no campo ganhava. Mas as informações sobre as regras são bem nulas. Alguns autores afirmam que a única regra era não morder, alguns autores falavam que a regra era não matar, mas não se chega a uma conscientização, eles não chegam em um resultado juntos. Bom, a gente trouxe um pouquinho de como era a educação física nesse tempo, como eram as atividades físicas, como os romanos se divertiam, as condições dos trabalhadores, a função social. Então, nós englobamos tudo isso, claro, de uma forma bem pequenininha. Então, se você tem interesse, é melhor você buscar aí e aprender um pouquinho mais sobre isso, porque é uma área muito vasta, é um lugar muito, é uma gama muito grande de aprendizados. Então, existem muitas mais áreas, muitas mais atividades utilizadas durante isso, muitas mais atividades que os romanos praticavam. Esse jogo que eu trouxe é somente um de todos os jogos que haviam sido criados na época. E também existiam muitas mais festividades que a gente resolveu não trazer para o vídeo não ficar longo e maçante. Mas se você tem interesse, pode pesquisar. É isso. Obrigada pela atenção.